O cancelamento de voos por causa do aumento de casos de Covid e gripe vem complicando a vida de passageiros em pleno período de férias. Só a Latam cancelou mais de 100 voos depois da alta de casos de Covid-19 e influenza. Sobre isso, a gente conversa agora com o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Arthur, boa tarde, obrigada por nos atender. Enfim, o que o passageiro, que de repente é um passageiro desse voo cancelado, eu já ouvi relatos de pessoas que dormiram à noite, né, se prepararam para a viagem, acordaram bem cedinho, seguiram para o aeroporto e durante a madrugada receberam um e-mail avisando do cancelamento, mas enfim, nem abriram o e-mail, souberam mesmo do cancelamento do voo ali, já no aeroporto. O que fazer? Boa tarde, Patrícia. Essa informação por e-mail de madrugada não serve. A resolução 400 da ANAC diz que a informação ela tem que ser prestada pela empresa aérea com, no mínimo, 72 horas de antecedência. Então, esse e-mail é enviado de madrugada, obviamente que poucas pessoas vão ver, isso é uma informação para cumprir tabela. E aí o passageiro chega no aeroporto, se dá conta de que teve o voo cancelado. A empresa tem que proporcionar o que a gente chama de assistência material ao passageiro. O que é? É um transporte de volta até a casa dele e possibilitar a livre escolha do passageiro se ele vai ser reacomodado em um outro voo da mesma empresa ou de outra empresa, ou se ele vai querer o dinheiro de volta. Na maioria dos casos, Patrícia, não vale a pena só o dinheiro de volta, porque se o consumidor for comprar um outro bilhete em cima da hora, no balcão do aeroporto, ele vai pagar mais caro. Então, a empresa ela tem que reacomodar. Cancelou, tem problema de Covid, primeiro, o número de voos assusta, o número de voos cancelados. Então, a ANAC precisa ver realmente se isso tem relação com a Covid ou não. Precisa fiscalizar. Os PROCONs também precisam fiscalizar. Mas cancelou, ou o consumidor recebe o dinheiro de volta, ele vai optar por isso quando ele quiser, e aí a empresa tem que devolver o dinheiro dele em até 7 dias da solicitação. Se comprou no cartão, devolve no cartão. Se comprou por Pix, por exemplo, vai devolver por Pix, e aí o consumidor também pode querer o dinheiro, o outro voo, querer reacomodação em outro voo. A escolha é do consumidor. E nesse caso, né? Porque muitas vezes o passageiro não quer o dinheiro de volta, ele quer viajar, porque ele tem um compromisso, ele tem uma reunião, ele tem um pacote de férias fechado. Essa companhia, ela tem o prazo de quanto tempo para reacomodar esse passageiro? Então, pacotes de viagens, é importante essa pergunta, porque o pacote de viagem ele precisa ser realocado, recombinado, vamos dizer assim. Mudou o voo, vai viajar dali 2 dias, primeiro precisa ver se o consumidor pode, porque tem consumidor que tem as férias contadinhas, mas se ele puder viajar 2 dias depois, adia o voo para 2 dias depois, aí vai ter que adiar o hotel, vai ter que reprogramar aquele pacote todo. Se ele fez isso através de uma agência de viagem, a agência de viagem vai ter o dever de fazer essa reprogramação do pacote. Agora, Patrícia, hoje eu recebi ainda uma ligação de um amigo que está querendo voltar para São Paulo e ele tinha um voo direto que era Belém, São Paulo. E aí a empresa ofereceu para ele um voo que a gente chama de pinga-pinga, né? Pinga em Brasília, pinga em Belo Horizonte, ele vai pingando. E aquela viagem que seria de 4 horas, de 3 horas, alguma coisa em torno disso, vai virar um voo de 16 horas, o que é um absurdo. Aí aquele consumidor que tem condição de comprar um outro bilhete, compra o bilhete do bolso de uma outra empresa aérea, documenta essa despesa e chega aqui e entra com processo contra a empresa aérea. As empresas aéreas reclamam de muito processo. Agora, esse tipo de cancelamento, sem dar assistência material, como a gente tem visto, e sem dar condições dignas de um voo semelhante àquele que o consumidor adquiriu, isso não é um comportamento de empresa séria.
Quando o passageiro precisa tirar do bolso dele, ele sempre também imagina que esse dinheiro vai demorar a voltar para a conta, não é? Então tem essa questão justamente de haver um gasto muito grande no momento em que não vai ter um ressarcimento tão próximo. No geral é assim, não tem jeito, o passageiro tem que arcar ali com as despesas e, enfim, buscar nota para vai saber quando ter esse dinheiro de volta? Quanto tempo leva mais ou menos esse processo e é sempre dessa forma? Bom, primeiro, documentar. Documentar que reclamou com a empresa aérea. O consumidor não pode sair entrando com ação judicial sem reclamar antes na empresa aérea. Como muitas vezes a empresa aérea não dá comprovante para o consumidor, reclama no balcão e grava com o celular. É possível gravar isso para usar num processo judicial. Essa gravação ela é permitida, ainda que o representante da empresa aérea não autorize, é uma declaração para prova em processo. Processo demora, às vezes sim, às vezes não, mas até 20 salários mínimos dá para entrar direto no juizado especial civil, o consumidor procura o fórum mais próximo de sua casa, e aí ele não precisa contratar advogado, ele vai para o juizado especial com os documentos, o representante lá do judiciário vai fazer o pedido e aquilo vai virar um processo judicial. Tem processo judicial que demora 1 ano, tem processo judicial que demora 2 anos, processo judicial que demora 3 anos. Agora, não dá para ser feito de bobo, como a gente tem visto as empresas fazendo. As empresas têm que fazer a parte delas. Se não fazem a parte dela, os órgãos de defesa do consumidor fiscalizam, multam, a ANAC fiscaliza e multa, mas quando nada disso resolve, aí o caminho não tem jeito, é o processo judicial. Tem algum tempo estipulado, máximo ou mínimo, para que essas companhias cancelem os voos? Enfim, porque isso, claro, mexe com toda uma programação de viagem, de família, muitas vezes com compromissos profissionais de uma pessoa e às vezes ela está a caminho do aeroporto, fica sabendo do cancelamento de voo. Existe um prazo mínimo a não cancelar voos para essas empresas ou isso não tem uma regra? Não, não tem uma regra para não cancelar, tem uma regra para avisar com no mínimo 72 horas de antecedência. Então, o que vai cancelar o voo, o consumidor precisa ser avisado com no mínimo 72 horas de antecedência. Se não cumpre isso, está ferindo a resolução 400, está sujeito à punição da ANAC, a empresa aérea, e à punição também do PROCON. E na hora de realocar os passageiros ali, de repente, muitos passageiros ao mesmo tempo, existe alguma ordem de prioridade? Com certeza, tem prioridade para idosos, para pessoas com deficiência, para pessoas com crianças de colo. Aquelas prioridades legais valem também na reacomodação dos passageiros em outros voos. Então, aqueles mesmos critérios preferenciais de embarque valem para a reacomodação. Ok, Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor, falando um pouco mais sobre os direitos desses passageiros de voos cancelados pelas companhias que estão alegando surto de Covid e influenza entre os funcionários. Tudo isso também sendo investigado junto ao PROCON. Obrigada, Arthur. Obrigado, um abraço e um bom trabalho.